Faculdades e escolas suspendem aulas em Belo Horizonte. A Arquidiocese reforça orientações diante do quadro de pandemia do coronavírus. E mais, Tribunal de Contas da União suspende o benefício de prestação continuada. Hoje é terça-feira, dia 17 de março, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá! O governador Romeu Zema, do Novo, anunciou medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus em Minas Gerais. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, Minas já tem 6 casos confirmados. 2 em Juiz de Fora, 1 em Patrocínio, 1 em Divinópolis, 1 em Ipatinga e nesta segunda-feira o primeiro caso de Belo Horizonte foi confirmado. Até o momento, 511 casos foram notificados no estado. Destes, 85 foram descartados e outros 420 seguem sob investigação. Nós estaremos suspendendo as aulas desta quarta-feira até domingo. Vale lembrar que não é uma suspensão definitiva, é uma suspensão de 5 dias, onde nós estaremos orientando todas as professoras, diretores de escolas e funcionários sobre medidas de segurança que eles deverão tomar a partir da próxima semana. Quero lembrar aos pais que o retorno à escola se dará na segunda-feira e nós estaremos tomando medidas para que as crianças não fiquem aglomeradas simultaneamente. Ou seja, deverá haver um escalonamento no horário de entrada, de saída e também nos intervalos ou recreios. Por precaução, Romeu Zema segue em isolamento domiciliar voluntário, após ter estado próximo a pessoas diagnosticadas com Covid-19. Apesar de não apresentar sintomas, o governador fará exames para coronavírus nesta terça-feira. Na rede municipal de ensino, as aulas estão mantidas, mas a possibilidade de fechamento das escolas não está descartada pela Prefeitura. Diversas instituições de ensino do nível fundamental ao superior anunciaram suspensão das atividades curriculares em Minas a partir desta semana como medida de prevenção ao contágio do Covid-19. A PUC Minas, alinhada com as recomendações das autoridades de saúde, comunicou através do recém-criado Comitê de Monitoramento do Coronavírus a interrupção das atividades presenciais em suas 10 unidades no estado, optando pelo regime letivo remoto. O Conselho Estadual de Educação divulgou uma portaria recomendando que todas as escolas de Minas Gerais suspendam as atividades entre os dias 18 a 22 de março, devido ao risco da pandemia de coronavírus. E a Arquidiocese reforçou algumas orientações diante do quadro da pandemia do novo coronavírus que vivemos. Vamos conferir. O coronavírus mudou a rotina do brasileiro. A pandemia é mais forte no Oriente e na Europa, onde milhares de pessoas já foram diagnosticadas. No Brasil, são mais de 200 casos confirmados. A Igreja Católica tem orientado os fiéis para evitar a proliferação do Covid-19. A Arquidiocese de Belo Horizonte e diferentes dioceses pelo Brasil já adotaram importantes medidas de prevenção para as celebrações. A recomendação para que os fiéis recebam a Sagrada Eucaristia nas mãos. A orientação para que se evite o abraço da paz e não se dê as mãos para rezar o Pai Nosso. A Igreja Católica no Brasil está atenta aos desdobramentos do enfrentamento da doença, sempre contribuindo para a defesa da vida e o bem viver de cada pessoa, em sintonia com as recomendações das autoridades da saúde pública. É importante que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade de cuidados básicos. Lavar a mão com água e sabão, usar álcool em gel e evitar contato físico são ações que podem contribuir para que a situação no Brasil permaneça menos grave do que em outros países. Importante adotar as medidas necessárias para evitar a proliferação da doença, especialmente as que se referem aos cuidados básicos de higiene. Importante também não alimentar o pânico. Especialistas alertam. A maioria das pessoas contaminadas pelo coronavírus sofrem com sintomas semelhantes aos de uma gripe. A preocupação maior é com os idosos e enfermos mais vulneráveis à doença. Por isso mesmo, cada pessoa deve dedicar especial atenção a eles, idosos e enfermos que estão sob maior risco.
E diante do complexo quadro gerado pela pandemia do Covid-19, o coronavírus, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em comunhão com o Papa Francisco, convoca a todos para rezar um terço, a ser realizado nesta quarta-feira, às 3h30 da tarde, hora da misericórdia. O momento será televisionado por todas as emissoras católicas. Todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa acontecerão sem a presença de fiéis na Praça de São Pedro, para evitar a propagação do vírus, anunciou o Vaticano. A Itália registrou um novo recorde de mortos e na Espanha a situação também é bem crítica. Em Madrid, um drone ajuda o trabalho da polícia. Em Madrid, a polícia está usando um drone para orientar as pessoas a ficarem em casa. A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. No domingo, o país registrou 288 mortes, 100 a mais que no sábado, e 7.753 infectadas, 2.000 a mais que no dia anterior. Na Itália, a situação também é crítica. O país, o mais afetado da Europa, registrou 368 mortes relacionadas ao novo coronavírus em 24 horas. Neste domingo, o Papa Francisco deixou o Vaticano para rezar na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A capital italiana, como o restante do país, está submetida desde a última terça-feira a um confinamento por causa da epidemia de coronavírus. Os moradores não podem sair de casa, a não ser para trabalhar, fazer compras ou ir à farmácia. O Vaticano anunciou que todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa vão ocorrer sem a presença de fiéis na Praça de São Pedro. O objetivo é evitar a propagação do coronavírus. Já o governo da Alemanha decidiu fechar no início dessa semana as fronteiras do país com a França, Suíça e Áustria para tentar conter a propagação do novo vírus. E muitos brasileiros vivem na Europa. O Horizonte Notícia recebeu o depoimento de uma brasileira que vive na Itália. Lissandra Clementoni mora em Verona, região nordeste do país, e conta como está a situação por lá. Vamos conferir. A situação está complicada desde fevereiro. No carnaval, já foi cancelado o Carnaval de Veneza. E muitas festas, das cidadezinhas, festas católicas, foram canceladas, interrompidas e canceladas. Então, desde fevereiro, as escolas não estão funcionando, nenhuma escola, nem escola infantil, nem faculdade. O comércio já estava funcionando num horário reduzido e agora, nessa semana, depois do decreto do governo pedindo para a população não sair de casa, todos os supermercados estão funcionando só até às 18 horas. Todas as festas públicas foram proibidas e canceladas, incluindo missas, funerais e casamentos. A gente não está podendo sair de casa de verdade. Quando sai de casa tem que levar um documento justificando aquela sua saída. O sistema de saúde já não está dando conta de atender nas UTIs com respiradores o número de pessoas contaminadas que precisam desse atendimento. Então, está sendo bem rigoroso mesmo, pedindo para a gente ficar de fato em casa. Existe uma vigilância para isso, mas a população coopera. Em nenhum momento a gente percebeu desespero da população, mas sim cautela, cuidado e preocupação. E tem um respeito, assim, pelo menos aqui na região onde eu moro, com as pessoas que eu convivo, está todo mundo respeitando todas essas ordens restritivas. O ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, suspendeu por medida cautelar a ampliação do alcance do benefício de prestação continuada, o BPC. A advogada Juliana Bento já está com a gente aqui no estúdio para explicar como que isso interfere na vida do brasileiro. Juliana, seja muito bem-vinda. Então vamos explicar para o pessoal o que é o BPC. Pois é, o BPC, também apelidado de LOAS, é o benefício no valor de um salário mínimo pago para os idosos e pessoas com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, que possuem baixa renda. Para entendermos melhor essa definição de baixa renda, a lei determina que seja verificada a renda de toda a família, que depois de somada e dividido pelo número de pessoas da residência, é pago àquelas pessoas com uma renda de até 1/4 do salário mínimo, ou seja, aí R$ 261,25 em valores atuais. Com a alteração da lei, esse limite de renda passa para meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50, ampliando aí muito o número de pessoas assistidas. E esse projeto de lei, ele já está em vigor?
Estava. O presidente Bolsonaro vetou a medida impedindo a ampliação do benefício, mas no último dia agora, 11 de março, os parlamentares derrubaram o veto do presidente e ampliaram o número de beneficiários que poderão usufruir do novo BPC, mantendo o projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão do benefício para pessoas com renda familiar de até R$ 522,50 por pessoa. Mas o governo não acatou a decisão do Congresso e apelou para o Tribunal de Contas da União, que suspendeu a ampliação do benefício. Agora, o novo BPC pode não entrar em vigor com essa decisão do TCU. O tribunal justificou que a aprovação do novo BPC traria um impacto grande nas contas públicas, sendo que não foi previsto de onde viria o dinheiro para custear este aumento. Em resumo, está suspenso, sim, o aumento do BPC. E agora, com essa pandemia do coronavírus, a possibilidade de aprovação da medida está mais distante, já que, com certeza, o Brasil terá novos gastos que não estavam previstos aí, infelizmente. Infelizmente, o que nos resta é esperar. Esperar, com Juliana, certeza. muito obrigada, viu? Obrigada. E no próximo dia 29 de março, a paróquia Santa Dulce dos Pobres realiza no convívio Emaús, aqui em Belo Horizonte, o retiro quaresmal Nas Mãos do Oleiro. A repórter Gabriele Assis traz mais informações pra gente. O retiro vai acontecer aqui no Convívio Emaús, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Converso agora com o seminarista Alan Pereira. Alan, qual que é o objetivo do retiro? Impulsionados por esse tempo da quaresma, a paróquia Santa Dulce dos Pobres, juntamente com o Convívio Emaús, sentiu esse desejo de realizar esse retiro para que as pessoas possam fazer esse momento de encontro consigo mesmo e de encontro com Deus. Então o retiro ele tem esse objetivo, um dia onde as pessoas vão de fato se desligar do mundo lá fora e aqui no Convívio Emaús fazer essa experiência de encontro com Deus, deixando-se modelar pelo oleiro, nas mãos do oleiro, que é o tema do retiro. Então cada pessoa que aqui vier viver essa experiência do retiro é convidada a ressignificar a sua história de vida, deixando-se ser modelada por Deus. E quem pode participar do retiro? O retiro ele está sendo aberto para todas as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte. Qualquer pessoa que sentir no seu coração o desejo de participar será bem-vindo. O Convívio Emaús está de portas abertas para acolher. Só a pessoa interessada em fazer, ligar no telefone 3375-2233, é o telefone aqui do Convívio Emaús, fazer a sua inscrição para estar participando do retiro. Certo, muito obrigada pelas informações. Gabriele Assis para o Horizonte Notícia. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, ao vivo. E é claro que eu vou estar aqui, esperando por você. Até lá!